Na falta de uma opção minimamente viável para a sociedade brasileira, só resta à esquerda e aos esquerdistas mentir. Mentir em toda e qualquer situação. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, há 170 anos que Marx e Engels prometeram o paraíso terrestre aqui para nós, para todos aqueles que quisessem acreditar e levar até as últimas consequências o que eles propunham nos seus livros. E nesses últimos 170 anos, invariavelmente, todos aqueles que tentaram aplicar aquilo fracassaram redondamente. A única coisa que o marxismo e o socialismo conseguiram trazer para o mundo nesses últimos anos foi mais pobreza, desgraça, tragédias e outras coisas mais. Por isso, essa esquerda completamente esvaziada de projeto, de proposta, uma vez que o que propuseram desde o início é completamente inviável, né, resolveu partir para a destruição contínua de tudo que está de pé ainda funcionando, e para isso estão usando abundantemente de duas coisas, aqui no Brasil principalmente: da mentira e da grande imprensa. Esta semana nós fomos sacudidos com uma questão vinculada a um corte extravagante de verbas vindo do ministro da Educação. Seriam retirados assim de uma hora para outra, pelo que nós ficamos sabendo, 30% das verbas destinadas às universidades, a pretexto, segundo as palavras da grande imprensa, de que na visão do ministro, o senhor Abraham Weintraub, as universidades estavam se tornando focos de balbúrdia, não estavam mais devolvendo à sociedade aquilo que a sociedade investia nelas, e investe muito, muito mesmo nas universidades e nos estudantes universitários. Mas ainda assim, vamos convir, né? Um corte de 30% seria uma coisa extravagante. Eu percebi esse discurso, assimilei esse discurso e fiquei evidentemente muito preocupado com tudo e tentando entender o que estava acontecendo, se aquele corte era, segundo dizia a imprensa, fruto apenas da divergência política que o ministro teria com a orientação média das grandes universidades brasileiras, claramente de linha esquerdista, mas que ainda assim não justificaria de princípio um corte tão drástico só para fazer perseguição política, como a grande imprensa noticiava, né? E a minha inteligência a esse respeito foi feita principalmente lendo os sites de notícias, né, na internet do jornal Foice, da Foice de São Paulo, né, do grupo Foice de São Paulo, e os programas que eu assistia na Globo News principalmente. E todos eles batiam nessa tecla, tanto o Globo como a Foice de São Paulo batiam claramente nisso. É um corte de 30%. Né? Daí, quando aconteceu aquele episódio do ministro da Educação levar para um encontro com Jair Bolsonaro, filmado num evento que fez junto com o presidente e outras figuras do governo, as 100 barras de chocolate, e do meio delas, né, retirar 3,5, aquilo ali pareceu o cúmulo da imbecilidade, da idiotice. Eu próprio afirmei que esse homem é um idiota, porque todo mundo sabe que 30% de 100 seriam 30 barras a ser retiradas, e não 3,5. E fiquei com aquela impressão, como todo mundo, que o ministro era um analfabeto matemático, na melhor das hipóteses, né? Criei uma imagem muito péssima desse ministro. Para completar todo esse quadro, há uma intensa mobilização, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, digo melhor, convoca o ministro para um debate no plenário, quer dizer, não é nem um convite, nem para ele é uma comissão especial, mas para ele obrigatoriamente comparecer ao plenário a fim de mostrar o seu projeto, ou explicar por que ia fazer um corte desse tamanho. Todo mundo falando que as pesquisas iam parar, que as universidades iam fechar, o Colégio Pedro II estava ameaçado, etc, etc, etc. Quando então, hoje, dia
15 de maio, eu entrei no site, no site dos órgãos de mídia que eu ainda respeito muito, que eu acho que é o único órgão de mídia que eu conheço assim, que tem apresentado sistematicamente um jornalismo de credibilidade, que respeita, que mostra respeitar o seu ouvinte, o seu leitor, o que quer que seja, que é a Jovem Pan. Os programas da Jovem Pan, tais quando são mostrados no YouTube. E num desses programas, o Morning Show, junto com o Caio Coppola, eu fiquei sabendo que a retirada desses 30% não seria em cima das verbas globais das universidades, era em cima das verbas discricionárias que corresponderiam a uma pequena parcela do dinheiro que é mandado para as universidades. Quer dizer, eu e todos os brasileiros caímos no belíssimo do conto do vigário, caímos numa armadilha, numa mentira armada pela grande imprensa, e que gerou todo esse desassossego no Brasil, com universidades chamando para, os garotos chamando para greves e tudo, uma mobilização enorme em cima de uma mentira. Então, o tamanho dessa mentira e a má fé desses órgãos de imprensa ficou para mim bem claro hoje, quando eu assisti dia 15 de maio, né, quando eu fui assistir o jornal Hoje da Rede Globo, apresentado pelo Doni Denúcio e a Sandra Nemberg, né, onde se falou constantemente, com chamadas a cada momento, das greves, das mobilizações que estavam acontecendo em vários estados do Brasil contra o corte, digo mais uma vez, o corte das verbas da universidade. Ora, eu já havia aprendido com Caio Coppola e os comentaristas da Jovem Pan que, na verdade, não é um corte, é um contingenciamento. Sendo um contingenciamento, é um dinheiro, ou seja, é um dinheiro que é posto de lado para efeito de economia, uma vez que a arrecadação geral de impostos no país havia declinado. Em função desse declínio da arrecadação, haveria menos dinheiro para a educação, e por isso, como bom gestor, como um bom administrador, o governo convidou as universidades para terem mais discernimento no uso desse dinheiro, dessa verba discricionária. Não é uma verba obrigatória, já prevista em lei, mas sim a verba discricionária. E aprendi também nesse programa que justamente os 30% dessa verba discricionária corresponderiam exatamente a 3,5% do conjunto das verbas que eram destinadas às universidades. Eu, minha família e todos os brasileiros fomos vítimas de uma mentira, fomos pegos por mentirosos que nos enganaram. E o que é mais assim, chama mais atenção e é mais deprimente foi que, ao longo desse programa do jornal Hoje, embora no meio da programação tenha aparecido das várias chamadas que eles fizeram a Brasília, né, tenha aparecido a jornalista Andréa Sadia e Valdo Cruz esclarecendo que não se tratava de um corte, mas de um contingenciamento, ou seja, um recurso que seria economizado, deixado de lado, que seria uma espécie de reserva estratégica para a eventualidade de a receita cair mais ainda, né, para você gastar realmente numa emergência, numa necessidade e não um corte, né? Os comentaristas, os dois apresentadores, do jornal Hoje, o Doni e a Sandra, continuaram falando em corte de verba, até o final do programa. Mesmo depois dos esclarecimentos dados no meio do programa, eles continuaram falando em corte, porque é isto que a Rede Globo quer na sua luta pessoal contra o presidente da República, ignorando o bem do país, ignorando a tranquilidade que as pessoas precisam ter nesse momento difícil, jogando mais lenha na fogueira, ignorando inclusive que a principal força de uma imprensa é a sua credibilidade, a sua respeitabilidade. Parece que a Rede Globo está jogando a sua credibilidade, a sua respeitabilidade na lata do lixo. A Rede Globo está fazendo conscientemente, e esse programa mostrou hoje claramente, uma campanha de desinformação. Qualquer um
Qualquer um com o mínimo discernimento sabe a diferença entre um corte e um contingenciamento. O programa do jornal hoje mostrou que a Rede Globo sabe disso e, no entanto, continua insistindo no corte, no corte, no corte. Como é que um canal desse pode se colocar com credibilidade para falar que vai combater a fake news, para criticar fake news de pequenos informantes nas redes sociais, de pessoas que, com muito menos recursos do que ela, tentam fazer alguma coisa para se esclarecer e esclarecer os outros, sem o mínimo das condições que a Rede Globo tem, quando essa Rede Globo, com todas essas condições, faz uma palhaçada dessa, engana a gente, traz falsas informações, porque se existe a diferença, e existe, né, entre corte e contingenciamento, você não pode insistir em corte quando há um contingenciamento, ou falar de contingenciamento quando há um corte. E trocar esses termos é fazer fake news, não é fazer jornalismo, é fazer política de baixo nível. E foi justamente nessa direção, infelizmente, que a Rede Globo resvalou, né? Perdeu sua credibilidade, perdeu toda a sua respeitabilidade. Como é que pode falar agora em combater fake news e tudo mais? E mostra que o jornalismo brasileiro, principalmente a grande imprensa, né, os grandes jornais, os jornais mais tradicionais, que deveriam ser exemplos para a imprensa, né, estão, na verdade, resvalando para o que há de pior, precisam ser deixados de lado. Se você quiser ser bem informado, você não pode mais usar os grandes jornais. Infelizmente, isso é o que ficou evidente nesse episódio. Eu estou transtornado, estou realmente abalado com essa coisa toda, porque eu acreditei muito nisso e agora vi que fui enganado. Eu reconheço, fui enganado. Muito obrigado.